Direção. Essa é o tema da mensagem que eu quero deixar aqui, nesse vídeo, para colocar nesse canal, para que Deus fale com você através dessa palavra. Talvez o que Deus quer te direcionar nessa palavra, através desse vídeo, seja algo que você esteja precisando. Talvez o que Deus quer direcionar para você seja aquilo que você esteja procurando, ou talvez não esteja procurando e talvez você imagine que seja o acaso que apareceu. Mas não, essa é uma direção de Deus para o seu coração, para o seu entendimento, para direcionar a sua alma, para direcionar as suas escolhas, para direcionar a sua atitude. O livro é o de Jonas e diz assim, no capítulo 1, e o verso 1 até o 2 diz assim: Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai até Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. A ordem aqui era para que Jonas fosse até Nínive e clamasse contra ela, e pregasse contra aquela cidade, dizendo que a maldade do Senhor subiu, a maldade daquela cidade subiu até a presença do Senhor. Sabe? Só que o que Jonas fez, ele tomou uma direção contrária daquilo que Deus ordenou. Jonas, em vez de levantar-se e ir na presença do Senhor para Nínive, ele levantou-se para ir para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Ele tomou direção oposta daquilo que Deus tem pedido. E quando ele decide descer para Tarsis, ele vai até Jope, e Jope ele paga a passagem de embarcação em direção a Tarsis. Só que Deus ele envia um forte vento naquela embarcação, naquele local, e o mar se agita a ponto de criar uma tempestade, a ponto do navio começar a se quebrar, e o povo daquela embarcação se enlouquecer, porque não sabia o que estava acontecendo, e uns clamavam, cada um clamava o seu Deus, e dizia: vamos jogar sorte, até descobrir que era Jonas o culpado de tudo isso. Então, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, Deus tem te escolhido para fazer algo. Muitas vezes, Deus tem te dado uma direção. Deus tem dito para você: vai, anuncie o meu evangelho. Deus tem dito para você: vai e faça isso. Vá e faça aquilo. Vai e continue firme. Só que o medo, as consequências, as coisas, os momentos difíceis que vêm sobre nós, causam-nos medo e insegurança, e tentamos fugir da presença de Deus. Tentamos fugir para um lugar mais distante. Nos escondemos em porões onde nós achamos que Deus jamais nos encontraria. Talvez uma expectativa de que aquela palavra se passasse, que Deus usasse outra pessoa, mas não. A direção foi dada para você. Deus quer que você tome essa direção. Deus quer que você tome essa escolha certa. Ele quer que você se direcione para o lugar onde Ele direcionou você para ir. Ele quer que você tome a direção para que tudo vá bem, para que tudo faça conforme a vontade dEle. Ainda que Deus tenha dito para Jonas, para clamar para aquela cidade, para proclamar aquela cidade, ou seja, dizer àquela cidade que ela seria destruída por Deus, ainda que seja para uma pregação onde talvez o medo de Jonas fosse uma consequência de morte, porque eles não gostavam, talvez, de profetas. Mas quando Jonas ele decide cumprir a direção que Deus o deu, ele vai até aquela cidade e começa a pregar o arrependimento, começa a pregar que Deus destruiria aquela cidade. E então, através da pregação de Jonas, toda aquela cidade se converteu ao Senhor, a começar pelo rei daquela cidade. Ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, sentou em cinzas e proclamou um jejum que até os animais jejuariam. Então olha só o poder da direção de Deus. Deus está te dando uma direção nessa noite. Se posiciona. Deus está te dando uma direção nesse dia. Se posiciona. Deus está te dando uma direção nessa tarde. Se posiciona. Deus quer que você vá mais para frente, que você vá à frente de batalhas. Não importa, não tenha medo, não fique inseguro, não fuja para debaixo de porões, não. Siga a direção de Deus. Se Ele te escolheu, se Ele te enviou, é porque vai dar certo. Continue na direção de Deus. Amém? E Deus abençoe.